pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um bloco aqui do canal. Eu sou a Jéssica Martins e a gente vai conversar hoje com as séries da Kátia. A gente está falando aqui direto de Florianópolis. E nesse primeiro bloco, que serão divididos, na verdade, esse tema como um todo, eles serão divididos em 3 blocos. Logo no início do bloco, eu vou falar um pouquinho sobre o tema que a gente vai conversar aqui. E o primeiro, a gente vai falar sobre como construir uma relação forte do RH com a empresa. Mas antes disso, vamos conhecer as séries. Séries, obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Para quem não te conhece, não conhece a Kátia ainda, conta um pouquinho da história de vocês. Legal, obrigada, Jéssica. Bom, pessoal, eu atuo com gestão de pessoas, né, desde 2009, desde quando eu entrei na faculdade de administração, então sou formada em administração. Já atuei em empresas da área de telecom, de varejo, hoje estou no setor de tecnologia. Eu estou atuando hoje aqui na ACAT, né, como líder da área de gestão de pessoas. A ACAT é a Associação Catarinense de Tecnologia. O nosso papel é impulsionar os negócios de base tecnológica, fortalecendo os empreendedores, fortalecendo os negócios. A gente tem uma gama de serviços e soluções para empresas de tecnologia. Então, né, se você é uma empresa de tecnologia, entra no nosso site para ficar sabendo mais. Além disso, eu estou como vice-presidente da BRH Florianópolis, né? Então, nesse outro chapéu, né, eu tenho um papel de ajudar a fortalecer os profissionais de gestão de pessoas aqui da região da Grande Florianópolis. Muito bom, e a gente deixou nas redes sociais dela aqui também embaixo, para você acompanhar, seguir, continuar esse papo com ela, caso ela não responda todas as nossas dúvidas aqui sobre o que a gente vai falar também. Séries, para a gente começar, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre como construir uma relação forte entre RH e empresa. Eu acho que muito do discurso do que a gente conversou lá no dia do nosso alinhamento aqui do papo me fez querer fazer essa pergunta, né? Porque tudo que você contava parecia que a relação do RH, da CAT com a galera que trabalha aqui é muito forte, né? Muito consistente. O que você pode trazer de insight pra gente nesse sentido? Jéssica, acho que a primeira coisa, assim, que atuando, quando você ouve os profissionais de RH, é assim, sair da posição de vítima, né? Às vezes a gente ouve muito isso de a empresa, ninguém entende o RH, ninguém faz nada. Assim, vai ter situações em que talvez exista situações em que realmente, né, ali, mas assim, o seu papel não é ser vítima, o seu papel é fazer alguma coisa a respeito. Ou você se tornar relevante na organização de alguma forma, ou então você procurar outro lugar, né? Mas ficar ali com o papel de vítima não dá. Eu tava pensando assim nessa pergunta e assim, o que você faz quando você tem uma oportunidade de falar com um líder, né? Até essa pergunta, o que você faz? Você se torna relevante nesses pequenos momentos, porque às vezes a gente espera que, sei lá, que a diretoria tenha uma iluminação e vá fazer alguma coisa, mas assim, quando você tem uma oportunidade de conversar com um líder, o que você fala? O que você agrega, né? O quanto você impacta essa liderança nesses pequenos momentos. Exatamente. É nesses pequenos momentos que você vai ganhando o seu espaço, né? Relação a relação, né? Então, assim, quando um líder te procura para tirar alguma dúvida, alguma coisa, você vem com um tecnês de RH? Ou você faz alguma pergunta, você provoca ele, você faz ele pensar, você pergunta sobre o negócio, né? Então, assim, é nesses momentos, se ele vem com um problema e você vai querer explicar para ele, qual a diferença de hardware, de hard skill, de soft skill, o que é... Não, gente, assim, ele não quer saber isso, ele quer saber como você vai solucionar. Então, eu acho que é muito importante você pensar, assim, nessas pequenas interações que eu tenho com a liderança. O que eu falo? Porque se você for relevante, ele vai te procurar outras vezes. Agora, se ele te procurou uma vez e ao invés de ajudar, você ainda tentou ensinar conceitos para... Ou tentou apontar os erros em função daquilo que ele está te trazendo, né? Sim. Então, assim, aproveitar os pequenos momentos e assim você vai se tornando relevante. Eu ampliaria isso ainda um pouco mais, que eu acho que é um insight muito importante isso que você trouxe, porque a gente espera um evento para que a gente consiga se sentir reconhecido como RH e valorizado dentro de uma empresa, né? Eu chamo de evento, é um convite para uma reunião estratégica, é uma pergunta sobre o que a gente acha sobre alguma coisa que realmente vai ter um impacto grande na organização, mas esses pequenos contatos com a liderança, eles são realmente fundamentais. E aí, quando eu falo que eu quero ampliar, que eu acho que tem relação também com a maneira como você contrata as pessoas, né? Acho que a relação com os candidatos, aqueles que são aprovados e não aprovados,
com todas as outras pessoas na empresa, né? Com as lideranças de base, ou seja, aquelas lideranças alta direção, por exemplo. Eu acho que assim, a gente constrói a nossa relevância e o nosso impacto nas pequenas coisas, né? Exatamente. Muito bom. A gente tem falado muito, eu tenho falado muito nas minhas redes sociais, sobre a linha fina de automatizar os processos e personalizar os processos, né? Teve até, inclusive, o evento da RD, algum evento, algum ano, que eles falaram que o futuro ele era humano e personalizado, né? E eu acho que no processo a gente tem confundido um pouco, sabe? Eu acho que a gente tem personalizado experiências que deveriam ser automatizadas e a gente acabou trazendo muita tecnologia para processos que deveriam ser personalizados. Como é que você faz essa análise e cuida desse detalhe no dia a dia? Vai parecer meio clichê, né? Mas a gente acho que tem que voltar muito e entender o nosso negócio e a empresa que a gente está, né? O que faz sentido. Então, eu vou dar um exemplo, assim, né? Na minha trajetória. Eu vim de uma empresa de varejo que o objetivo era presentear pessoas, era tornar os momentos especiais. Então, assim, naquele contexto fazia sentido que cada evento, cada data comemorativa a gente fizesse alguma coisa, porque era do negócio aquilo. Agora eu estou no setor de tecnologia. Faz sentido toda data comemorativa eu estar fazendo alguma coisa especial, alguma coisa... Não sei, sabe? Processo... Então, a gente, por causa do negócio que eu estou hoje, processos de recrutamento e seleção, né? A gente vê muito hoje ferramentas que fazem... que usam inteligência artificial para já ranquear os candidatos e a gente vê muita reclamação disso, né? Então, assim, que as pessoas se sentem que o processo não é humanizado, que ninguém nem olhou o currículo delas e tal. Então, assim, não sei se tem certo ou errado, acho que isso depende muito do volume de vagas que você tem, do seu negócio que você está, né? Hoje, na nossa realidade, pelo nosso volume de contratações e tal, a gente optou por não usar a inteligência artificial no nosso negócio. Então, mas olhando para o que a gente tem, o nosso volume de vagas, a nossa capacidade de contratação, enfim. Então, hoje a nossa plataforma não faz isso. Tem outras empresas que fazem, porque talvez faça sentido no negócio delas, né? Mas é muito olhar ali e olhar qual que é a cultura, quais são os valores que eu quero reforçar, né? Se eu quero reforçar algum valor da minha cultura, talvez aquilo tenha que ser personalizado, tenha que ter um carinho. Isso aqui é legal fazer, mas não está tão relacionado assim com a minha cultura, com o meu negócio. Então, por que eu não automatizo essa parte, né? Entendi, muito bom. Quando nós conversamos, você me contou sobre a pesquisa de clima, né, que vocês fazem hoje na CAT e contou que existe uma colaboração fortíssima das áreas quando ela acontece. Eu acho que ela é um bom exemplo para a gente contar, porque eu acho que fortalece muito essa questão da parceria do RH com a empresa como um todo. Conta pra gente. Legal. Hoje a gente aplica uma pesquisa de clima, né, padrão assim, e aí vem os resultados. E aí o que eu faço com esses resultados, né? Isso é uma outra coisa, assim. O RH tem que sair dessa posição de ter que ter as respostas, né? Eu acho que a gente tem muito mais que fazer as perguntas certas do que ter as respostas. Então, a primeira vez que eu fiz uma aplicação de pesquisa de clima aqui na CAT, eu fiquei assim, gente, o que eu faço com esses resultados? Até onde eu posso ir, né, com eles? Eu achava que eu tinha que dar uma resposta pronta. E aí, assim, a gente volta para nossa cultura, né? Então, assim, valor forte nosso é protagonismo, é colaboração. Então, assim, como que eu falo que a minha cultura é protagonista e eu dou a resposta pronta e eu não deixo que os colaboradores sejam protagonistas do processo? Como eu falo que o meu valor é colaboração se eu chego com as coisas prontas e eu não envolvo o time? Então, eu voltei para a nossa cultura. Não, é colaboração, é protagonismo. Então, esse retorno da pesquisa, ele vai ser aos colaboradores que, usando nossos valores de colaboração e protagonismo, que vão me dizer o que eles querem fazer. Não sou eu que vou falar para eles. Então, hoje eu pego o resultado e eu levo para a área e assim, olha, esse foi o resultado. Por que veio esse resultado? O que quer dizer? Quais são as elementos, as coisas visuais que acontecem no dia a dia que fazem vocês pensarem assim? Então, tá. E como que a gente pode fazer para mudar esses comportamentos que levam vocês a pensarem assim, né? Então, a gente faz isso para qualquer tipo de coisa que venha lá na resposta. E vocês dividem a responsabilidade das melhorias com eles? Olha, eu tento que deixar tudo com eles.
o mínimo possível na posição de RH, né? Então, eu vou dar um exemplo que é um case de sucesso nosso, né? Então, a gente veio era uma pesquisa na época que a gente logo começou com home office, pandemia, e aí era reclamação, é muita reunião, é reunião improdutiva, é não sei o que, não sei o que lá. Aí vem aquelas ideias do RH, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque daí vem, não, então vamos fazer regras para a empresa toda. Não pode reunião na hora do almoço, não pode... Quase que eu fui para esse caminho, né? Assim, não, vamos voltar e vamos entender com a área. A área entendeu, na verdade, o que ela precisava era somente ter mais... gerir melhor os projetos. Com uma gestão melhor dos projetos, eles precisariam de menos reuniões e fariam as reuniões sendo mais produtivas. Ou seja, se você tivesse colocado regras como as que você citou aqui, você talvez sanaria esse problema, mas teria outros em decorrência de uma causa que não tinha sido tratada, né? Exatamente. Então, como eu ouvi os colaboradores, eles mesmos fizeram, a responsabilidade nesse plano de ação, eu não fiquei com tarefa nenhuma, os colaboradores ficaram com tarefas, então eles tinham que estudar sobre gestão de projetos, eles estudaram, eles fizeram um treinamento entre eles, mudaram alguns processos internos, e depois a gente toda semana tem uma reunião com toda a empresa. Eles, numa sexta-feira, eles apresentaram para a empresa toda boas práticas de projeto, como funciona o Scrum e tal, para tentar replicar também esse conhecimento, que provavelmente é uma dor que também tinha em outras áreas, né? Já de ter participado na pesquisa desse setor. Então você foi completamente na contramão, no sentido completo positivo, né? Então, normalmente, a gente como RH, a gente faz um diagnóstico, aqueles que conseguem sair do lugar com esse resultado, né? Porque às vezes a gente consegue identificar tantas coisas que a gente não consegue distribuir isso de uma maneira saudável para a organização como um todo para tratar, e aí fica sem resposta, e aí vai perdendo o engajamento com a pesquisa, né? A gente não entende por quê, mas normalmente está associado à resolução de outros problemas que já foram identificados, né? Então, a outra possibilidade seria identificar e tratar, e você foi no caminho de identificar, trocar, apresentar e deixar que a área resolva isso. E, obviamente, isso deve ter dado ferramentas e todo o suporte que foi necessário também, né? Isso, eu atuo nesses processos como facilitadora, né? Perfeito. Então, a metodologia toda eu faço, a gente tá fazendo tudo remoto, então eu já levo o mural pronto, com as etapas onde a gente vai percorrer. Perfeito. Então, eu entro ali para facilitar e fazer perguntas e não para dar respostas, né? É claro que tem coisas que a gente faz uma análise e apareceu em todas as áreas. Ok, é um problema a nível organizacional. Perfeito. Isso eu vou resolver de outra forma, em outro nível, em outro fórum. Mas coisas, né, apareceu nessa área, naquela, eles que tratam. E é claro, mas eu não chego numa sala e vamos resolver, não, né? Tem toda a metodologia, enfim, que eu acompanho como facilitadora desse processo. Perfeito. Muito bom, Séries. Obrigada. Pessoal, aqui a gente encerra o primeiro bloco. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, né? Tanto as séries quanto também as minhas redes, elas estão aparecendo aqui. E se inscrever no canal também para que você possa ser notificada assim que a gente postar o segundo vídeo, que será sobre escassez de mão de obra no setor de tecnologia. Até lá!